Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. Precisa ser Cristo, a palavra que apresenta Cristo, né? Então, a Bíblia destaca esse método que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza também o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Esse é o exemplo que nós temos que seguir nos dias de hoje. Não esperar, a gente não precisa esperar que a perseguição bata nas nossas costas para que a gente possa sair para pregar o Evangelho. A gente pode sair já a pregar o Evangelho, mas se for necessário, de repente Deus usa alguns meios para dizer assim: ei, você precisa tirar o pé do chão, precisa começar a caminhar na fé, precisa começar a desenvolver a tarefa pela qual Deus escolheu você para fazer. Nós também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estarmos focados no que a palavra diz. O poder está na palavra. É a palavra que traz o poder. É a palavra que traz a autoridade. É a palavra que cura, que transforma. É na palavra que nós vamos encontrar todo o alento para a nossa alma. E esse alento e essa força da palavra está na ação do Espírito Santo quando traduz isso aos nossos ouvidos. Então a palavra evangelística, elas têm que estar sempre focada no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus, que é o que o Espírito Santo usa para atingir o coração das pessoas. Bom, muito bem, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no canal, desta feita para falarmos mais um pouquinho sobre a igreja em Jerusalém. Hoje, na lição número 10, vamos falar sobre a expansão da igreja. Nós iniciamos esse trimestre falando sobre a forma como a igreja nasceu. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, com o poder de Deus descendo sobre a vida daqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo e começaram então a anunciar o Evangelho. A igreja de Jerusalém é um modelo para o qual nós podemos hoje auferir se a nossa igreja, se a nossa denominação, ela de fato ela segue os preceitos bíblicos do que é uma igreja. Então a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido. Peço perdão um pouquinho aos irmãos, que a gripe pegou nós aqui, né? Tá bom? Tô meio rouco assim, mas tá bom. A igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja fiel à pregação da palavra, uma igreja cheia de amor, uma igreja que não era conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrentava os seus problemas, e uma igreja que se arriscava. E hoje nós vamos falar sobre a expansão da igreja. Antes de nós iniciarmos, peço gentilmente que você dê um cliquezinho aí, né, no sininho, deixe o seu like, o seu dislike, tanto faz. O importante é a gente saber qual é a sua opinião sobre o nosso trabalho. Compartilhe se você achar que esse vídeo vai ajudar alguém. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. O texto de hoje que nós vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de 1 a 8, e depois do verso 12 a 15, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, versículo 12, mas os que crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a igreja dispersa por causa de uma grande perseguição. Os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e ainda não tinha avançado para a ordem de Jesus, que ele diz assim: vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ainda estavam em Jerusalém mesmo depois de serem revestidos de poder. Eles não tinham avançado ainda nessa missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão foi perseguido, que a perseguição ela começa aí com os líderes da igreja, para que quando Estevão fosse morto, então eles ficassem realmente, falaram, não, realmente agora nós vamos ser perseguidos mesmo e nós vamos ter que sair daqui. Às vezes Deus tem que usar algumas circunstâncias para poder cumprir alguns propósitos na nossa vida. Isso não quer dizer que a igreja de Jerusalém, elas fugiram porque eles se sentiam derrotados, fugiram porque não tinha mais esperança, porque o evangelho já não servia mais, porque essa questão de Cristo, de salvação, isso aí era uma balela. Não foi por isso que eles fugiram. Eles fugiram para salvar a própria vida. Porém, eles estavam firmes nas suas convicções. Eles não mudaram as suas convicções em relação a Cristo por causa da perseguição. E esse é o ponto principal da aula de hoje. É que muitas vezes Deus às vezes nos usa alguma circunstância para nos afligir, mas será que Deus não quer que a gente faça alguma coisa? E muitas vezes a gente faz o quê? A gente desanima. A gente para, a gente tranca. Mas na igreja de Jerusalém foi ao contrário. Eles saíram, realmente, a circunstância não estava favorável para eles, tiveram que sair. Mas eles não saíram de forma fragmentada, não saíram de forma derrotados, não saíram de forma sem esperança. Eles saíram para cumprir a ordem de Jesus de levar essa palavra. Então, por causa dessa perseguição que foi movida aí contra Estevão, o evangelista que escreve aí Atos dos Apóstolos diz que eles foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, e exceto os apóstolos. Colocou aí que os apóstolos não foram dispersos, eles permaneceram firmes em Jerusalém. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Atos registra aí uma perseguição focada mais sobre os apóstolos. E por que os apóstolos então não fugiram de Jerusalém? Bom, a igreja de Jerusalém precisava de uma liderança e eles estavam sob perseguição, eles estavam sob pressão. Imagina se os apóstolos também fogem de Jerusalém. Então os apóstolos ofereceram a própria vida nesse sentido de proteger a igreja que estava em Jerusalém. Enquanto os irmãos estavam dispersando, indo embora, os apóstolos estavam lá dispostos a ficar até as últimas consequências para proteger a igreja que estava ali em Jerusalém. Bom, o que está em foco aqui não é só a questão da perseguição, mas é a intensidade que essa perseguição depois atingiu. Naquele momento era só os apóstolos, estava só pegando ali o Estevão, Pedro, enfim. Mas agora não, agora eles colocaram como propósito aonde tiver alguém que fosse crente, ou alguém que fosse cristão, ele deveria ser perseguido, arrastado, morto, colocado nas prisões. A gente vê isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele pega as cartas e ele vai em outro país buscar cristão para colocar na cadeia. Imagina o nível que chegou essa perseguição. Então, a igreja, apesar dessa perseguição, apesar de cada cristão ter sido perseguido, torturado, psicologicamente falando, a igreja, de modo geral, ela não se desorganizou, ela não fragmentou. Eles ainda tinham uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que tinha propósito, e o propósito estava em torno de Cristo. A igreja estava de luto, sim. A Bíblia diz aí em Atos 8:2 que alguns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram um grande pranto por Estevão. Estevão certamente era alguém muito querido pelos irmãos. E o contexto aí vai dar a ideia de que aqueles cristãos
que fizeram esse lamento aí por Estevão, logo em seguida também tiveram que fugir, tiveram que sair de Jerusalém para não serem mortos também. A igreja estava de fato de luto, mas o fato dela estar de luto não significa que ela estava desamparada, desesperada, sem saber o que fazer. A igreja chorou, pranteou por Estevão, as lágrimas foram derramadas? Sim, mas no contexto a gente vê que a igreja não vai mostrar uma igreja assim desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Não. Um grande líder ali deles, ilustre, crente entre eles ali, tinha morrido. E isso não levou a igreja a se calar, né? Nem impediu a igreja que ela tivesse aquele entusiasmo de continuar levando a palavra. Naturalmente, e aqui que a gente tem que ver, porque naturalmente se a gente é oprimido, a gente tende a calar, a gente tende a recolher, a gente tende a, olha, deixa eu ficar quieto porque vão me achar se eu insistir nessa fala. No caso da igreja de Jerusalém, não. Pode me achar, eu estou fugindo, mas estou levando a palavra, eu estou correndo e levando a palavra, porque a palavra tinha que descer de Jerusalém, tinha que sair de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é essa garra da igreja primitiva que nos trouxe até aqui. A igreja de Jerusalém era a igreja que evangelizava e sempre focada na palavra, né? Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, Atos 8:4, do texto que nós lemos. Isso mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo na ministração da palavra. Ela era focada naquilo que a palavra dizia. Eles foram dispersos, mas a palavra não saiu de dentro deles. Aquele ensinamento, aquela fé, o Espírito Santo que habitava neles, a consciência de que eles tinham de quem era o seu Salvador, quem era o Cristo que tinha salvado eles, fez com que eles não parassem de falar nos diversos lugares onde eles foram espalhados pelo mundo afora, né? Então, a igreja primitiva, ela sempre atuava sobre o poder do Espírito Santo firmado na palavra. A fidelidade da igreja primitiva à mensagem do reino, a gente vê que biblicamente ela resultou em milhares de conversões, milagres de todos os tipos, libertações, né? Se nós queremos também evangelizar com poder, com êxito, queremos ter êxito no nosso trabalho evangelístico, nós também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estarmos focados no que a palavra diz. O poder está na palavra. É a palavra que traz o poder. É a palavra que traz a autoridade. É a palavra que cura, que transforma. É na palavra que nós vamos encontrar todo o alento para a nossa alma. E esse alento e essa força da palavra está na ação do Espírito Santo quando traduz isso aos nossos ouvidos. Então, a palavra evangelística, elas têm que estar sempre focada no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus, que é o que o Espírito Santo usa para atingir o coração das pessoas. Bom, a igreja de Jerusalém estava focada em Cristo, nesse evangelho. A gente vê em Atos 8:5 que Filipe, que era um dos 7 que tinha sido escolhido junto com Estevão, e que também tinha sido disperso, tinha fugido de Jerusalém, estava em Samaria. E a Bíblia diz, em Atos 8:5, que ele pregava a Cristo lá em Samaria. Ele ensinava sobre Cristo em Samaria. Filipe, ele não tinha filosofias, não pregava ideias da moda, do momento. Não, ele ia direto à mensagem da cruz, o Cristo crucificado, né? Cristo era o centro da pregação de Filipe em Samaria. A nossa evangelização tem que ser sempre focada em Cristo. Hoje a gente tem muita coisa, talvez aí, que a gente precisa ajustar nas nossas igrejas, sobre a mensagem, a pregação ser cristocêntrica, né? E não egocêntrica, né?
Então a mensagem da cruz é que transforma vidas, é a mensagem da cruz que vai trazendo a cura para as pessoas, é na mensagem da cruz que as pessoas encontram a libertação, é na mensagem da cruz que a salvação chega até as pessoas que a ouvem. Então por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria, ela foi focada no Evangelho de Cristo, na mensagem da cruz, numa mensagem que liberta, que impacta a vida, que salva pessoas, que liberta as pessoas. Filipe fez isso. Então nós não devemos colocar nossa confiança em estratégias. Muitas vezes a gente cria tanta estratégia e acha que vai dar certo, mas as nossas ações evangelísticas, ela deve ser sempre pautada ou sustentada através do poder do Espírito Santo na força da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus não há efeito à pregação, né? Então a igreja de Jerusalém, ela também ela faz algo interessante, porque quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que em Samaria Deus estava fazendo grandes coisas, né? Que a Samaria tinha recebido a palavra de Deus e que muitas pessoas tinham aceitado a Cristo, os apóstolos reuniram e mandaram Pedro e João para lá, Atos 8 e 14. Então a igreja de Jerusalém, ela não só cuidava de Jerusalém, mas ela também dava suporte, dava apoio ao trabalho daqueles irmãos que estavam fora de Jerusalém. Então não basta só a gente mandar missionários, né? É necessário dar suporte para esses missionários na missão que eles realizam. Às vezes a gente faz uma visita, encontra alguém que precisa de um socorro, que precisa de uma ajuda, e às vezes a gente só leva a palavra, mas não dá o suporte. É necessário dar o suporte, é necessário contribuir para a obra de Deus, é necessário que nesse sentido a gente vai ver que a igreja ela tem uma missão de dar esse suporte para as outras pessoas, para aqueles, seja no ensino, seja na palavra, seja no apoio financeiro, seja no apoio espiritual, emocional, enfim. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja que dava esse apoio, ela discipulava. Olha que interessante, Filipe, por alguma razão específica, aqueles crentes aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, estavam seguindo a sua fé, sua religiosidade, se denominavam cristãos, mas eles não tinham recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. Eles tinham se convertido, mas eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, na visão dos apóstolos, esse discipulado estava incompleto. Filipe pregou a Cristo, realizou muitos sinais entre os samaritanos, levou eles à fé, levou eles ao batismo, e mais tarde vem o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que foram enviados para que eles recebessem então o Espírito Santo, completando esse discipulado na vida deles. Para os apóstolos, o discipulado ele só estaria completo quando alguém recebesse o Espírito Santo. E a gente vai ver isso, Paulo também falou, vocês já receberam o Espírito Santo? A gente nem sabe o que é o Espírito Santo, então vem cá que eu vou orar por vocês e vocês vão receber esse Espírito Santo. Então essa visão de conversão, de fé, ela ainda permanece. Ora, se a igreja nasce no Pentecostes, se o Espírito Santo está disponível para todos, por que alguém será discipulado? Por que alguém conhecerá a palavra, terá tudo e não terá o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? Então devemos levar os nossos crentes na fé a desfrutarem dessa experiência pentecostal, assim como os apóstolos também fizeram. Muito bem, meus irmãos, chegamos aí ao final da nossa liçãozinha de hoje, ela mais curta um pouquinho, né? Mas nós vimos aí que o evangelho se espalhou rapidamente por causa de uma circunstância, né? Foi preciso usar Deus usou uma das circunstâncias da morte de Estevão para que o povo pudesse cumprir com o mandato de Jesus, né? Perseguição da igreja. E isso, a igreja ela se espalhou e cresceu rapidamente por onde ia, por causa do foco dos crentes, que era muito claro, né? Que era a pregação da palavra focada na cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. Precisa ser Cristo, a palavra que apresenta Cristo, né? Então
A Bíblia destaca esse método que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza também o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Esse é o exemplo que nós temos que seguir nos dias de hoje. Não esperar, a gente não precisa esperar que a perseguição bata nas nossas costas para que a gente possa sair para pregar o Evangelho. A gente pode sair já a pregar o Evangelho, mas se for necessário, de repente Deus usa alguns meios para dizer assim: ei, você precisa tirar o pé do chão, precisa começar a caminhar na fé, precisa começar a desenvolver a tarefa pela qual Deus escolheu você para fazer. Tá bom? Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos os nossos irmãos e amigos do canal. Que Deus abençoe a todos.